O vídeo de hoje é para você que sente saudades de dias melhores. Para você que já viveu tempos de conquistas, tempos de farturas, tempos de vitórias. E o que te incomoda lá dentro é pensar assim: poxa, naquela época eu nem era tão íntimo de Deus, naquela época eu nem era tão crente e eu era tão abençoado. E agora que eu estou mais perto de Deus, parece que o céu está fechado. Você nem orava como você ora hoje. Você nem buscava como você busca hoje. Você nem jejuava como você jejua hoje. Você não se entregava em adoração como você se entrega hoje. Mas parece que existia um céu aberto para você no início da sua caminhada e hoje você sente que as suas orações não são respondidas e pior do que às vezes receber um não é simplesmente você ouvir um espera, você não tem uma resposta certa, nem um sim, nem um não, e esse espera te mata. Eu quero falar com você hoje. Eu tenho propriedade para falar com você a respeito disso, porque esse tema já passou aqui na minha pele. Eu acho que qualquer pessoa que comunica uma mensagem da parte de Deus, vocês já sabem disso. Acaba vivendo primeiro para depois comunicar aquilo que já foi vivido, já foi sentido. Eu cresci numa igreja, cresci dentro de uma atmosfera cristã, mas eu costumo dizer que eu aceitei Jesus, que eu conheci Jesus com 13 anos. Foi quando eu tive uma experiência com Deus e então comecei a ter uma caminhada com Deus de uma forma mais intensa. Mas ainda assim, eu era muito inconstante, sabe? Os primeiros anos de caminhada cristã foram marcados de muita inconstância. Então, muita inconstância. Mas apesar dessa inconstância, eu sentia que Deus era uma espécie de gênio da lâmpada. Porque tudo que eu pedia, ele me dava. Gente, eu fui muito mal acostumada, eu fui muito mimada. Os meus primeiros anos de caminhada com Deus foram repletos de muitas conquistas. Então, se eu pedia uma coisa, Deus ia lá e me dava. Se eu pedia uma resposta, Deus era muito claro e me dava uma resposta. Se eu tinha dúvida de alguma coisa, ele rapidamente esclarecia aquela dúvida. Gente, tudo que eu pedia praticamente, ele me dava. Até mesmo os concursos que eu fazia naquela época, eu fiz diversos concursos seguidos nesses primeiros anos e eu era aprovada em todos. Tudo que eu pedia, Deus me dava. Ele se comportava de uma forma assim, como se fosse um pai que gosta de mimar sua filha. E depois de alguns anos de caminhada, eu finalmente decidi me matricular na Escola Sobrenatural da Maturidade. Uma das coisas que contribuiu fortemente para esse processo de amadurecimento foi o casamento, porque eu me casei com 23 anos, 10 anos depois desse meu encontro com Jesus. E então o casamento acaba demandando muita maturidade da gente, e foi maravilhoso. Eu acredito que foi mais ou menos nessa época, a partir dos 23, 24, que eu comecei a passar por uma transformação de mente e comecei a me relacionar com Deus de uma forma muito mais profunda. Eu tinha águas nos tornozelos e essas águas foram subindo para os joelhos e essas águas foram subindo até me submergir. E nesses meus últimos anos de caminhada com Cristo, esses anos mais recentes, eu tenho passado por situações muito mais difíceis. Muitas questões que eu coloquei diante de Deus, Ele ainda não me respondeu. Muitas coisas que eu pedi, eu recebi um não como resposta. Em muitas situações, eu sentia que aquele meu pedido, aquela minha demanda ainda não era para aquele tempo.
Mas diante de tudo isso, o que mais me deixa angustiada, e provavelmente também pode ser o que mais te deixa angustiado, é o ouvir o espera de Deus. Nossa! Ainda mais quando você ora por uma causa que Ele mesmo já te prometeu, que Ele mesmo já te mostrou para você, para sua casa, para sua família. E aí você ora com muita certeza, com muita propriedade, dizendo: Deus, faz acontecer, o Senhor, aquilo que o Senhor mesmo me prometeu. E aí Ele vai e te responde com espera. Aí um belo dia, eu orando, falando com o Espírito Santo, na verdade eu estava conversando. Tava no meu quarto, sentada no chão, conversando com o Espírito Santo. As minhas fases da vida vão mudando, eu vou trocando de lugares favoritos. Às vezes eu converso com Deus num canto, às vezes eu converso em outro, e agora um dos meus lugares favoritos para conversar com o Espírito Santo é no chão do meu quarto. Eu sento, cruzo as pernas e fico conversando. E aí, um dia desses, eu conversando com o Espírito Santo, eu comecei a meio que dar uma reclamadinha, né? Aí eu falei, poxa, Espírito Santo, Senhor também. Sabe o que eu acho engraçado? Que quando eu era uma crente sem vergonha, não tinha constância, não fazia as coisas direito, vivia te dando trabalho, vivia fazendo coisa que não devia, estava mais para lá do que para cá. Você me mimava o tempo todo, me dava todas as respostas, me dava tudo que eu pedia. Aí agora que a gente é muito amigo, agora que a gente aqui é best, um monte de coisa que eu te peço você não me entrega, né? Me explica isso daí. E aí, gente, ele me deu um fora, mas um fora. Sabe aquele fora de melhor amigo? Aí ele me respondeu assim: existe uma graça maior para quem é menor. Aí eu fiquei assim, existe uma graça maior para quem é menor? E aí ele começou a me fazer refletir sobre o relacionamento de adultos com crianças, principalmente de pais com filhos. E eu acredito fortemente que uma pessoa que passa a experimentar a paternidade, a maternidade, se torna muito mais íntimo de Deus e entende muito mais o coração de Deus. E ele começou a me fazer pensar, apesar de ainda não ser mãe, ele começou a me fazer pensar em situações de mães com filhos e de pais com filhos. Pensa na seguinte situação. Você acaba de contar uma historinha para o seu filho de 4 anos. E aí, essa criança fala, ai, de novo! Porque criança, quando gosta de alguma coisa, ela quer que você faça milhares de vezes, né? Aí você vai falar, tá, aí você fala a historinha de novo. Ai, de novo! Aí você conta a historinha de novo. Se você é adulto, tá conversando com seu pai, com sua mãe, ele acaba de te contar uma história que você prestou atenção, e aí você fala assim, pai, de novo. Ele vai olhar pra sua cara e vai falar assim, hã? Conta de novo? E aí seu pai certamente vai falar, você limpou essa orelha hoje? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Como assim que tá pedindo pra contar de novo? Ou se você imagina uma situação de uma criancinha acordando a sua mãe 4 horas da manhã. Mamãe, quero comer morango. Quero tomar café da manhã. É bem capaz dessa mãezinha falar, minha filha, você quer comer agora? Aí a criancinha, quero café da manhã, morango. Sua mãe vai levantar e vai lá para ir fazer. Agora, se eu for visitar minha mãe agora, com 31 anos de idade, e acorda minha mãe do nada, 4 horas da manhã, e falo, mãe, quero morango. Ela vai falar, tu tá maluca? Quero morango. Não bate, sabe? Ela vai falar, vai lá e faz. Vai pegar a coberta, vai se cobrir de novo e vai dormir. Porque existe uma graça, existe um favor maior para quem é menor. Então, por isso que no início da sua caminhada, o seu pai atendia muitos pedidos seus. Pedidos que talvez eram idiotas. Pedidos que talvez, se você fizer agora, ele não vai atender. Conforme você vai amadurecendo, Deus espera que você seja uma bênção no mundo, muito mais do que você receba uma bênção. Conforme você vai amadurecendo e você vai se relacionando mais profundamente com Deus, Ele pode até não dar a resposta que você está esperando, mas Ele espera que você se comporte como a resposta para esse tempo. Nós, como seguidores de Jesus, precisamos entender que a nossa meta
é se parecer com Ele. E conforme a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai amadurecendo e a gente vai se tornando mais parecidos com Jesus, as nossas demandas pessoais geralmente acabam ficando em segundo plano, porque a falta de vida em outras pessoas e o problema de outras pessoas se torna a nossa prioridade. Jesus, ele vivia para servir. Ele derramou até a última gota do sangue dele para resgatar pessoas que nem mereciam. Então é normal que, conforme você vai amadurecendo, é normal que, com a maturidade, é normal que, com a intimidade, o Senhor te coloque numa posição de ser bênção, de ser resposta, de ser solução. E nem sempre você vai ter a bênção, nem sempre você vai ter a resposta e nem sempre você vai ter a solução. Isso não significa que o seu Deus vai te abandonar, muito pelo contrário. Mas para pensar no trajeto de Jesus. Jesus, ele se comportou como bênção, se comportou como resposta para o tempo dele. Se doou até todo mundo achar que Deus tinha se esquecido dele. Até que o impossível aconteceu. Algo que ninguém esperava aconteceu. Ele ressuscitou no terceiro dia. E só após ter se doado e ter ressurgido dos mortos, que o nome dele foi colocado acima de todo nome. E então ele foi glorificado. Então, o que eu quero te dizer é que existe bênção para você, existe milagre para você, existe resposta para você. E sim, você pode sonhar com dias melhores, você pode sonhar com a resposta que você tanto precisa, você pode sonhar com o milagre que você tanto precisa. Só que isso tudo já está pronto, nos braços do seu Pai. E o que você precisa fazer e o que de fato precisa ocupar a sua mente é: como eu posso ser bênção hoje? Como eu posso ser resposta hoje? Como eu posso ser um milagre hoje? E descansar, porque Deus trabalha enquanto a gente descansa. E no tempo certo, seu terceiro dia vai chegar. No tempo certo, o seu terceiro dia vai acontecer. O milagre vai chegar, porque o seu Pai não esqueceu de você. Ele só está vendo que você está mais maduro, que você está mais madura. Então ele pode esperar que você se comporte como Jesus nesse tempo. E eu quero finalizar com alguns versículos lindos. Olha esse versículo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, olha que legal. As vitórias do começo, daquele período em que você era cheio de graça, te ajudam a lembrar do que ele pode fazer. Já parou para pensar nisso? Então, como ele já fez no começo, como ele já operou milagres no começo, como ele já teve tanto favor, nesse momento você vai trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então você vai falar: poxa, não é porque Deus não pode fazer. Se ele não fez ainda, é porque não é o tempo ainda. Porque ele pode, porque ele já fez lá no começo da minha caminhada. Eu já tive dias bons, eu já tive milagres, eu já tive respostas. Outro versículo incrível. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí, olha o que esse versículo faz a gente pensar, o que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Eu nem era merecedor daquelas bênçãos. Eu era tão imaturo e tão inconstante. Ele teve paciência, misericórdia para não me consumir. Essa primeira parte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí vem a segunda parte. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Ou seja, eu não vou desmoronar diante das provações da maturidade, porque Ele é fiel. Outra coisa, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Ou seja, na maturidade, entendemos que a nossa recompensa é o Senhor. E por mais que a gente não tenha tantas conquistas quanto a gente queria para esse tempo, a nossa intimidade com Deus, o que a gente recebe de Deus, é muito maior e muito mais precioso, porque nós temos o Senhor. Então, não retroceda, não deixe essa saudade de dias melhores te consumir, mas use essa saudade como um combustível para te fazer pensar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que eu digo para você é: dias melhores virão, porque o final das coisas sempre é melhor do que o começo. E a palavra já mostra que o desfecho da nossa história é muito feliz. É um desfecho de vitória, é um desfecho de alegria. E se você está assistindo esse vídeo e está passando por esse período, eu quero que você comente aqui: estou passando por esse tempo de ver que eu estou mais maduro, que eu estou mais íntimo de Deus, mas eu estou com muitas tribulações. E assim que a sua história virar, e assim que você chegar no tempo de resposta, no tempo de bênção, volta aqui nesse vídeo e comenta: eba, meu dia bom chegou, para outras pessoas acompanharem esse processo. E eu também vou compartilhar meus testemunhos com vocês, porque esses testemunhos servem para isso, né, gente? Para edificar a igreja. Então, obrigada por estar aqui ouvindo essa mensagem, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo. Um abraço.